Olá, rapaziada. Então, das aulas que a gente está fazendo de revisão, né? A gente passou os capítulos ali, chegamos até o capítulo 11, né? Na semana passada eu trabalhei com vocês revisão de capítulo 7, 8, 8, 9 e 10. Não, 8 e 9, né? 7, 8 e 9. O Carlos tinha feito a revisão do 10. Eu vou fazer nessa aula de hoje a revisão do 11, né? E aí na semana que vem a gente vai iniciar o capítulo 12. Aí vai ser com o Carlos no capítulo 12. Tá, ok? Então, o capítulo 11 a gente trabalhou geometria de moléculas, né? Então, a gente tem que firmar bem esses conceitos aí, viu? De ligações químicas, geometria e tal, para a gente seguir em frente. Por isso que a gente está fazendo essa parada, para dar essa revisão legal, para a gente ficar bem, né? Então, vamos lá. Bom, dentro de revisão, se vocês lembram, eu fiz isso aqui para vocês, ó. As moléculas inorgânicas, né? A gente estuda aqui a química inorgânica, né? Dentro das moléculas inorgânicas, eu posso ter moléculas com dois átomos, né? E quando a molécula é com dois átomos, ela é sempre uma molécula linear. Linear, viu, pessoal? Eu só vou ter dois pontos, é como se eu tivesse dois pontos. Dois pontos vai ter uma linha reta entre eles. Então, a geometria é linear quando tem dois átomos. Por exemplo, O2, HCl, então são moléculas diatômicas, né? Então essas moléculas é simples, né? São as mais simples possíveis, né? Certo? Então assim, ó, eu posso ter átomos iguais, como eu falei, ó, o O2, o H2, o Cl2, mas vai ter uma linha reta, ou átomos diferentes. Quando eu tenho três átomos, aí abre duas possibilidades. Eu fiz um esquema aqui assim, ó, abrindo duas possibilidades quando eu tenho três átomos. Ou seja, uma molécula triatômica, como a água, que tem dois hidrogênios e um oxigênio, como o gás carbônico, CO2, que tem um carbono e dois oxigênios. Então, são moléculas lineares. E quando quer dizer, com três átomos. E quando ela tem três átomos, ela pode ser linear ou angular. Como é que a gente vê isso? A gente tem que analisar o átomo central. Viu? Eu tenho aqui, por exemplo, ó, se eu tenho essa molécula aqui, ó, se esse átomo central, eu tenho um átomo central e dois de fora que são chamados ligantes. Se esse átomo central usou todos os elétrons que ele tem na última camada, ou seja, não tem sobra, não tem elétrons livres, né? Então ele vai ficar linear, porque são nuvens, uma empurra para cada lado, certo? Aí ficaria ângulo de 180. E se sobra elétrons, eu botei aqui assim, ó. Eu tenho que olhar o átomo central e se sobrar elétrons, ó, pode sobrar 2 ou sobrar 4. Se sobrar elétrons, ele fica angular, porque esses elétrons que sobram empurram as ligações para baixo. Aqui não tem sobra, não empurra as ligações para baixo, fica o máximo afastada 180. E aqui vai ficar aproximadamente 104, quando é a água, né? 104 graus. Então, três átomos tem duas possibilidades. Quando tem quatro átomos, eu também tenho duas possibilidades, ou trigonal plana ou piramidal. Quem é que eu vou analisar para ver isso aqui? Átomo central. O átomo central é que define. Se o átomo central tem elétrons sobrando, ele fica piramidal. Posso até chamar de pirâmide trigonal. Tem que ter a palavra pirâmide, viu? Piramidal, trigonal, piramidal ou pirâmide trigonal. Vai ter a palavra pirâmide. E a outra é trigonal plana, né? Então eu vou ter assim, ó, olha exemplos ali, ó. Por exemplo, essa molécula aqui, ó. Ela é plana, tá vendo? Se a gente olhar ela bem certinho aqui, ó, se eu colocar em cima da mesa, todos vão tocar na mesa. Então ela é plana. Já essa outra aqui, ela já é projetada, ó. É projetada porque aqui o átomo central tem elétrons sobrando. Se tem elétrons sobrando, ele empurra as ligações para baixo. Aqui não tem sobrando. Então ele fica assim, o massa afastado, 120 graus em cada uma. Tá? Então, para quatro átomos, vou voltar um pouquinho aqui, ó. Para quatro átomos, eu posso ter trigonal plana ou piramidal. Trigonal plana se não sobra elétrons no átomo central. Se sobra, ela é piramidal, certo? Vamos tirar elas aí, para não ficar muito cheio aqui. E agora a tetraédrica. Sempre que tem 5 átomos, ela é tetraédrica, que é única, não tem variação. Então, se eu tiver uma molécula com 5 átomos, lógico que a gente está analisando tendo um central e 4 pegado nele, né? 4 ligantes. Aí ela é tetraédrica. Tá? Então, a tetraédrica forma uma figura, se vocês olharem certinho aqui, vocês vão ver uma figura com 4 lados. Então, ela é tetraédrica, ela é espacial, certo? Então, ó, da piramidal para baixo aqui, ó, são todas espaciais, né? As outras são planas.
certo? Quando tem 6 átomos, ela também é espacial, certo? E ela vai ter esse formato aqui, ó. A bipiramidal é sempre assim, ó. Ela tem 5 átomos, né? E um átomo central e ela é única. Sempre que tiver um formato desse, ela é bipiramidal, tá? E quando tem 7 átomos, também é única. Ela é octaédrica, né? Então, octaédrica porque é uma figura com 8 lados, né? Aquela anterior ali, ó, bipiramidal, porque se vocês olharem direitinho, tem uma pirâmide para cima e outra pirâmide para baixo. São duas pirâmides. Tá? E essa é octaédrica. Tá? Ó, por exemplo, nessa atividade aqui, ó, ele pede o seguinte, ó, os compostos tal, são moléculas de geometria respectivamente. Então eu tenho que trabalhar com elas, ó. O BF3 ele é assim, ó. O boro tem 3 elétrons, não sobrou elétrons. Só o que eu tenho aqui, ó, 4 átomos sem sobra de elétrons. Se a gente olhar naquela tabelinha lá, 4 átomos sem sobra, ela é trigonal plana. Ó, o boro está aqui, ó, tem 3 elétrons, usou os 3. Então, ele é que comanda. Então, isso aqui é trigonal plano. Ó, a segunda é o SO2. O SO2, né, o enxofre faz 2 ligações para ficar estável, e aí faz uma ligação dativa. Mas vai ter sobra. São 3 átomos e tem sobra. Aí ele fica angular. Então, o primeiro é trigonal plano, o segundo é angular. Então, já sei aqui, ó. Depois vem quem? pH3. O pH3 já estava aqui montado, ó. Ó, ele fica, se vocês olharem direitinho aqui, está em 3 dimensões, é um tripé. Como tem sobra de elétrons, olha a diferença, aqui tem 4 átomos, aqui também tem 4 átomos. 4 e 4. Ó. A diferença é que aqui tem sobra de elétrons, aí empurra as ligações para baixo. Aí fica um tripé, fica piramidal. Tá? O último, o CO2. O CO2 tem 3 átomos. Ó. Tem 3 átomos, mas agora o átomo central não tem elétron sobrando, porque fez uma dupla para um lado, outra dupla para o outro. Então não teve sobra, então ela fica linear. Olha a diferença do CO2 com SO2. Parece ser igual, mas não, tem que ver o átomo central. Não teve sobra aqui, ó, ficou linear. Aqui teve sobra, ficou angular. Tá? Com isso eu tenho a minha resposta ali, ó, que vai ser na sequência, né, trigonal plana, aqui angular, aqui piramidal e a última linear, certo? Vamos lá, essa outra aqui, ó. Com relação à geometria das moléculas, assinale a opção correta. Certo. Qual que está correto aqui, né? Então nós temos que trabalhar o seguinte, ó. Nós vamos pegar elas ali, ó. Só como eu tenho o NO, tá vendo? O 1 é o NO. O NO só tem 2 átomos. Se você lembra, quando tem 2 átomos, ele é sempre linear. Então, o A aqui está certo, está certo, está certo. Mas os 2 últimos estão errados, ó, angular e angular. Então já saiu, né? Depois eu quero quem? O CO2. Agora eu vou trabalhar com o CO2. Acabamos de ver que o CO2 ele é assim, ó. Ele também é linear. Tem 3 A's, fica linear porque não tem sobra. Então, aonde está linear? Na A está linear, na B... Não. Na A está linear, na B está angular e na C trigonal plana. Então a gente já sabe a resposta, né? Com isso a gente já sabe que a nossa resposta vai ser o A. Né? Porque já está errado aqui, ó. Está errado dizer que o CO2 é angular. E na C está errado dizer que é trigonal plana, né? Mas vamos continuar. Vamos ver o próximo. O próximo, a próxima molécula é o NF3. O NF3 ele é assim, ó. 4 átomos com sobra. 4 átomos com sobra, ele é piramidal. Tá? Então tá fechando aqui, ó, piramidal. A próxima é a água, né? A água ela é dessa forma aqui, ó. Tem esse formato aqui assim, ó. Tem 3 átomos e tem sobra. Olha a diferença aqui ó, do CO2 para cá, ó. Ambas têm 3 átomos, só que aqui tem sobra, aí fica angular. Tá? Então a água é angular, sim. E o BF3? O BF3 a gente também viu antes ali, né? Tem 4 átomos, aqui também tem 4, 4 e 4, só que aqui tem sobra, piramidal, aqui não tem sobra, trigonal plana. Então por isso que aqui, ó, trigonal plana, nossa resposta é a B. Não, nossa resposta é A, quer dizer, né? NO linear, depois linear, piramidal. Isso, na B está errada porque o NO linear mas dizer que o CO2 é angular, não, está errado. A resposta nossa é A, né? Vamos lá, ó, aqui, ó. Apresente e denomine, né, o tipo de geometria. Vamos lá. Eu tenho HCl. Só tem 2 átomos, sem dúvida é linear. Depois, eu tenho PCl3.
Como eu tenho PCl3, eu tenho um átomo central e 3 cloros em volta, mas tem sobra. Como tem sobra, ele fica piramidal. Se não tivesse sobra, ficaria trigonal plana, certo? No C, HCN, tranquilo HCN, ó, bem nessa ordem. O carbono tem 4, não teve sobra, então eu tenho uma molécula com 3 átomos sem sobra no átomo central, ela fica linear, certo? Agora vamos ver a outra, ó. O SiH4. SiH4, eu vou ter o silício no centro e 4 hidrogênios em volta. O silício é do grupo 14, né, usou os 4 elétrons, ou seja, né, aqui eu tenho uma molécula com 5 átomos, 5 átomos com átomo central, então ela é tetraédrica, sem dúvida, tá ok? E a última que é o N2. N2 é mais simples, né? Uma molécula com 2 átomos, ela é sempre linear, tá? Então não tem variação disso aí, tá ok? Bom, pessoal, então essas são as geometrias, viu? Legal seria, né? Eu já estou fazendo até aqui, ó, atividades propostas, essa aqui é da atividade proposta. Tem outras questões em aberto lá para vocês. Seria legal vocês resolverem aquelas questões, porque numa prova futura a gente vai estar aí dentro do capítulo 11, nós vamos precisar disso aí. Tá? Na semana que vem, a gente começa com o capítulo 12, e o capítulo 12 vai precisar muito desse capítulo 11 aqui, da geometria. Tá? Não dá para fugir dela, tá pegado. Tanto o 12 quanto o 13 nós vamos precisar. Tá ok? Então, eu conto com vocês, né? Fazendo atividades, se tem dúvida, olha as aulas, está bem esmiuçado, está bem detalhado. Tá? E a gente se vê, então, semana que vem quem vai dar aula é o Cartes, tá? A gente se vê na outra semana com aulas ao vivo. Tá? E aí a gente vai fazer o capítulo 13. Então, até mais, pessoal. Um abraço. Fiquem bem aí, né?